Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vim falar com vocês sobre sonhos premonitórios. Mas antes, se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Isabelle. Vai logo se inscrevendo e ativando o sininho, vem fazer parte da nossa família. Não fique clandestino por aqui. É muito importante que você curta, comente e compartilhe o vídeo. E eu sei que você que já é da família já chega no vídeo curtindo, não é isso? Então vamos lá. Antes de tudo também, aqui no card eu vou deixar um vídeo onde eu contei sobre o dia que escorreu o café da minha parede, que vocês amaram o relato e pediram para me trazer mais. Então, por isso, resolvi fazer esse vídeo hoje falando sobre algumas experiências com sonhos premonitórios que eu já tive e que eu já presenciei, tá? Vou contar algumas experiências também de sonhos que minha mãe teve, né? Sonhos premonitórios. Mas antes, o que é um sonho premonitório, né? O nome já diz tudo. É um sonho que depois se torna realidade, né? E muitas vezes pode ser se torna realidade, pode ser exatamente igual ao sonho, ou com o mesmo contexto, em cenas diferentes, ou o mesmo contexto com pessoas diferentes, ou enfim, ou sonhos que são alertas de situações que vão acontecer, tá certo? Então, hoje o vídeo vai ser só para trazer relatos para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fique comigo que você vai gostar. Então, vou começar já logo de cara com uma das experiências que mais me marcou. São duas experiências, na verdade, que mais me marcaram, até porque elas aconteceram quando eu era um pouco mais nova, né? Uma delas quando eu tinha uns 10 anos, que foram sonhos que minha mãe teve, e outra quando eu era um pouquinho maior já, mas também era mais nova. Então, a gente tende a ficar mais impressionado quando a gente é mais novo, né? Enfim, então a primeira experiência foi uma vez que nós estávamos viajando, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, e nós estávamos na casa de uma tia em outra cidade, e era Copa do Mundo. Eu não lembro de que ano que era, mas era Copa do Mundo e era dia do jogo do Brasil. Isso foi, se eu não me engano, de sábado para domingo ou de sexta para sábado, foi algo assim. E aí, na véspera do jogo, né, minha mãe sonhou que a gente mora num prédio e o apartamento da frente tinha sido arrombado e assaltado. E aí ela acordou com isso. E aí ela costuma brincar, porque quando ela fala assim, olha, sonhei com tal coisa, ninguém quer ouvir, porque muitos dos sonhos da minha mãe acontecem. É uma coisa assim impressionante. E aí muitas vezes ela quer contar algum sonho e ela fala que é algo ruim, a gente às vezes tem até medo de ouvir, porque a gente teme que aconteça. E nesse dia ela sonhou com isso e ficou com isso na cabeça e deu um negócio dela que ela falou assim, gente, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora, porque aconteceu alguma coisa lá no nosso prédio. E aí a gente pegou tudo e arrumou as coisas, era dia do jogo do Brasil, a gente nem assistiu o jogo, a gente pegou a estrada e veio pra casa. Nós chegamos aqui mais ou menos no fim do dia, assim. E nós passamos, a gente tava até com medo de vir embora. E a gente foi dar uma volta, assim, na rua antes de vir pra casa. E quando a gente passou em frente ao nosso prédio, nós já vimos que a luz da nossa sala estava acesa. E a gente já ficou assim, será que esquecemos a luz acesa? O que tá acontecendo? E aí não deu outra, né, gente? Quando a gente chegou em casa, a porta estava arrombada, a nossa casa estava de pernas pro ar, tivemos que acionar a polícia, tinham roubado várias coisas da nossa casa. E depois de um tempo nós vimos, e tudo isso aconteceu durante o jogo, a nossa casa foi assaltada durante o jogo, que eles aproveitaram a bagunça de fogos de artifício e tudo, no pós-jogo, né, porque foi um jogo que o Brasil ganhou, e assaltaram a nossa casa. E uma vizinha desceu e percebeu a movimentação estranha e viu um carro parado em frente ao prédio, que era um carro estranho. E depois nós vimos também esse carro estranho passando novamente. Ou seja, como eles sabiam, provavelmente, que nós estávamos viajando e eles estavam atrás de dinheiro,
Provavelmente, se nós não tivéssemos voltado naquele dia, eles teriam vindo novamente à noite e roubado mais coisas. Então, foi um sonho assim. Vocês percebem que ela sonhou que o apartamento da frente tinha sido assaltado e era o nosso, na realidade. E um outro sonho que minha mãe teve também, que marcou muito, foi quando eu tinha uns 10 anos e eu tinha muita vontade de ter um irmão. E nessa época eu ainda não tinha, né? E minha mãe engravidou de um bebê. Só que durante, assim, no sexto, sétimo ano, sétimo ano, sétimo mês de gestação, ela começou a ter uns sonhos, assim, onde ela via, eu fico até um pouco tomada por uma emoção, assim. Ela sonhava que ela via um lugar todo branco, uma multidão toda de branco indo assim, e ela ficando para trás. E nessa multidão que ia se afastando, tinha um rapaz muito alto, um homem muito alto, com vestes todas. Gente, eu fico toda arrepiada quando eu conto isso. Com vestes toda branca, e o neném, que era o Ian, né? No colo dessa pessoa, aqui nos ombros, sabe? E ele olhava só o neném. Toda a multidão ia e não olhava para trás. Só o neném olhava para trás e dava tchau. Olhava para trás e dava tchau. Ela sonhou três vezes esse mesmo sonho. Até que teve um dia que ela acordou e falou assim: tem alguma coisa estranha com o Ian. Vamos fazer ultrassom. Na hora que ela fez ultrassom, já estava de 8 meses. O neném já estava morto dentro da barriga dela. Então, foi um sonho premonitório que mexeu muito com todo mundo. E que eu me arrepio até hoje de falar. Porque é como se fosse ele se despedindo, sabe? Não sei nem se foi um sonho premonitório ou se foi realmente uma despedida. Mas eu acho que é um mix dos dois, né? E 3 vezes a mesma coisa. Por isso a importância de nós prestarmos atenção no nosso sonho. Porque se na primeira vez que ela sonhou, ela tivesse ido fazer uma ultrassom, de repente tinha conseguido fazer alguma coisa, tirar o neném antes, não sei. A gente fica pensando nas situações, né? Mas às vezes também não tem o que fazer, é plano de Deus, né? Se aconteceu dessa maneira, porque deveria ser dessa maneira. E, enfim, aí foi outro sonho que me marcou muito. E depois, né, anos depois, assim, a gente mudou de casa, a gente mudou, sabe? E aí, anos depois, já quando eu tinha 15 anos, que minha mãe foi engravidar novamente. E aí, hoje eu tenho meu irmão, que é o Igor, que já tem 13 anos de idade. Então, essas duas experiências com sonhos premonitórios foram as que mais me marcaram, E depois, por conta disso, porque minha mãe, na verdade, ela tem uma mediunidade não trabalhada, porque ela nunca foi atrás de desenvolver, né? Ela tem várias crenças limitantes. Então, isso foram as que mais me marcaram, né? Eu vou contar aqui nesse vídeo só as que mais me marcaram, mas são várias experiências de acidentes, de tudo, que ela já teve e que aconteceu. E porque é uma mediunidade não trabalhada, então fica aquela coisa assim, o sonho premonitório, na real, eu não sei, eu acredito que muitas pessoas tenham. Por quê? Um adendo aqui. O sonho premonitório, ele acontece com pessoas que têm mais sensibilidade com mais frequência, mas o sonho premonitório pode acontecer com todo mundo. Com todo mundo, pelo menos uma vez na vida, alguém pode, em qualquer momento da vida, pode ter um sonho premonitório, desde algo muito simples com algo muito grandioso. Mas os sonhos premonitórios acontecem com frequência em pessoas que buscam desenvolver a mediunidade, que têm uma sensibilidade mais aflorada. Então, já vai me contando aqui embaixo nos comentários se você também já teve alguma experiência de sonho premonitório. Eu vou ler todos os comentários porque eu adoro falar sobre isso, eu acho incrível falar sobre isso. E já deixa o seu comentário aqui embaixo que depois eu vou ler. E aí, já deixa também a sua resposta, porque eu também tenho sonhos premonitórios, mas eu não sei ainda, eu ainda desenvolvo espiritualmente, é sempre um aprendizado atrás do outro, e fica aquela coisa meio incerta, no geral, sobre os sonhos, porque você não sabe o que vai acontecer, porque não é toda noite que nós temos um sonho premonitório, né? Às vezes nós temos uma experiência no astral de outra coisa, com mentores, com outras coisas. Às vezes nós temos um sonho plenamente mental, que é um reflexo das nossas preocupações no dia a dia. Às vezes a gente não lembra de sonho nenhum. Então, assim, quando você tem um sonho que é muito bom ou muito ruim, você também
né? Tanto faz, porque eu já tive experiências de sonho premonitórios com coisas boas e coisas ruins, fica aquela dúvida no ar que você não sabe se vai acontecer. Então, quando eu percebi que alguns dos meus sonhos aconteciam, eu comecei a avisar ou dar um alerta para as pessoas. Exemplo, certa vez eu sonhei que uma amiga de uma amiga minha tinha engravidado e tinha ganhado neném no ano novo. No sonho, ela tava assim, os fogos de artifício do ano novo e ela tendo neném com parto normal e tudo. E aí eu falei assim: olha, fulana, eu sonhei que você estava grávida. Então, se você não quer. E meus sonhos às vezes acontecem. Então, se você não quer engravidar, toma cuidado. Ela falou assim: ah, Isabelle, tá repreendida em nome de Jesus, não sei o que, não vai acontecer. Um mês depois, ela me mandou mensagem que ela estava grávida. E ela ganhou o neném no final do ano, em novembro. Percebe? Foi muito, muito próximo do que aconteceu de verdade. Mas os meus sonhos não são assim exatamente como eu sonhei acontece. Outro exemplo de gravidez. Eu sonhei que uma prima minha tinha engravidado, mas eu não conseguia ver qual prima que era. Né? Eu via só todas os meus tios no hospital, eu via a mãe assim, as mães de primas, todas no hospital, e sabia que alguém ia engravidar. Só que aí eu deduzi que era uma prima, porque eu vi a mãe dela, dessa minha prima, amparando, né, na cama, passando a mão. Então, por mais que eu não tenha visto a cara dessa prima, eu deduzi que era ela. E na real, depois de um mês e pouco também, algumas semanas, não lembro, uma outra prima minha engravidou também. Então, percebe? São avisos de que vai acontecer algo, o algo acontece, mas às vezes os personagens mudam. Outro exemplo de um sonho premonitório que aconteceu comigo, e é um sonho assim. Agora são experiências um pouco mais difíceis, né? Quando eu tava na faculdade, eu sonhei. Eu ficava com uma pessoa, né? E depois nós paramos de nos falar, de ficar e tudo. Já tinha um tempo, assim, alguns meses que a gente não se falava. E eu sonhei que essa pessoa tinha morrido num acidente de moto. E a moto, na verdade, eu cheguei assim. Eu me lembro chegando no local do acidente, era uma curva e a moto tava em chamas, assim, tava pegando fogo e ele tava morto. Porque eu conversei com uma mulher que tava no lugar, isso no sonho, e ela me contava que ele tinha falecido porque a moto pegou fogo. E aí eu acordei com essa experiência e eu não falava mais com ele, não mandei uma mensagem, tava na faculdade, fui, mas ao passar dos dias esse sonho ficou na minha memória e eu fiquei preocupada com ele, eu queria ter notícias dele. Então, assim, depois de umas 3 semanas, 2, 3 semanas, não me lembro exatamente, eu fui até no Facebook dele na época e pesquisei, fui ver se tinha alguma novidade, se ele tava bem e tal. E, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. A foto, tinha uma foto que ele postou do acidente, que ele realmente tinha sofrido um acidente de moto, e a moto toda queimada, só que ele conseguiu sair a tempo. Mas a moto estava deitada no chão na foto exatamente como eu vi no meu sonho. A diferença foi que ele conseguiu sair antes da moto começar a pegar fogo. Então aquilo ali eu fiquei chocada de cara, porque foi quando logo que eu comecei a perceber, isso foi antes dos sonhos com gravidez, foi antes. Esses sonhos que eu relatei agora com gravidez aconteceu recentemente, tá? Teve um que aconteceu há quase uns 2 anos e o outro foi esse ano mesmo. Mas esse foi bem antes, foi quando eu tava descobrindo, começando a prestar atenção nos meus sonhos. Então, quando eu vi essa foto, eu fiquei bastante chocada e ao mesmo tempo muito aliviada por ele ter conseguido sair, né, da moto a tempo e tava bem. E agora um último relato, que é o relato mais recente, assim, que eu tive com sonho premonitório. E se você ainda não escreveu o seu sonho, já escreve aqui embaixo, que eu quero ler a sua experiência. E, inclusive, eu tive um sonho premonitório em relação a esse vídeo. Vamos ver se vai acontecer. Mas a última experiência que eu vou contar é uma experiência que aconteceu alguns meses atrás. Foi uma experiência bastante difícil pra mim, bastante dolorosa. E foi com uma prima minha que morreu de Covid, tá? Então, poucas semanas antes, de tudo acontecer, né? Eu sonhei que uma pessoa da família tinha morrido de um acidente, que na verdade era um tio meu, que ele tinha morrido de acidente, foi uma coisa muito rápida, onde todo mundo ficou muito surpreso. E acordei. E acordei com isso na cabeça, né? Eu falei assim, gente...
E aí eu sempre, como eu não sei se vai acontecer ou não vai acontecer, eu fico nessa aflição, né? Tanto quando é coisa boa, a gente torce para que aconteça. Mas quando é uma coisa ruim, a gente torce para que não aconteça, para que não se realize. E aí eu falei, e aí, alguns dias depois que eu tive esse sonho, acho que foi uma semana depois, ou nem isso, foi assim, uma tia e 3 primos, enfim, tudo pegaram Covid e ficaram em estado bastante grave. Que eu até comentei aqui no canal, se você é inscrito há mais tempo, eu até comentei aqui na comunidade em algumas tiragens, né? E aí, uma prima ficou em estado mais grave e precisou ser internada, que foi a primeira que foi internada, né? E aí eu já fiquei preocupada. Imediatamente eu lembrei do meu sonho. Imediatamente, porque foi muito rápido. Ela pegou Covid num dia, acho que 2 dias depois ela já teve que ser internada e tudo. Então foi muito rápido, como tinha sido no meu sonho. E aí, acontece que ela ficou entubada, acho que uma semana, acho que foi, e acabou falecendo, né? Só que aí, na noite que ela faleceu, eu sonhei que minha mãe tinha morrido. Eu tive outro sonho premonitório, onde eu sonhei que minha mãe tinha morrido. E quando eu acordei, eu geralmente coloco o celular em modo avião, eu tirei do modo avião e fui ler as mensagens. E tinha uma mensagem de uma prima minha, outra prima, falando assim: você viu o que aconteceu? Eu não sei o que fazer, estou sem chão. E aí eu já fiquei assim muito preocupada, até me emociono, já me dá uma vontade de chorar, porque na hora eu pensei que fosse a minha mãe, porque eu tinha sonhado que a minha mãe tinha morrido. E eu não tinha visto ainda minha mãe, apesar, né, naquele dia. E aí, daí a pouco, minha mãe chegou no quarto e falando que essa minha prima que estava internada de Covid tinha falecido. E aí eu desabei. Eu vi que o sonho que eu tinha tido foi realmente um aviso final do que ia acontecer. E foi, assim, a experiência com o sonho premonitório mais triste que eu tive nos últimos dias. E assim, até hoje eu não sei lidar ainda com essa mediunidade, com essa sensibilidade, né? De ter sonhos premonitórios, porque é uma caixinha de surpresas mesmo, é uma caixinha de surpresas. Eu tento, faço de tudo, e acredito que todo mundo que passa por essas experiências faz de tudo para tentar lembrar dos sonhos, eu tento ter sonhos mais lúcidos, sabe? Pra ter uma noção maior do que vai acontecer, mas realmente é uma caixinha de surpresas. Eu pelo menos, né, se você consegue controlar, me conta aqui embaixo nos comentários, porque eu, pelo menos, não sei quando vai acontecer, como saber se vai acontecer, como saber se não vai acontecer. É sempre uma coisa assim, que você fica até quando é um sonho muito ruim, por exemplo, esse que eu acabei de relatar, você fica na angústia de não querer que aconteça, mas você sabe que pode acontecer porque outros já aconteceram. Gente, é uma loucura. E então é isso, essas experiências. Já tiveram outras experiências também com sonhos premonitórios, coisas assim, mais bestas, né? De coisa do dia a dia, né? De você sonhar que alguém ia te trair, de você sonhar que alguém estava te enganando, de você sonhar que um acidente ia acontecer, né? E a gente conseguir se livrar, porque a gente já começa a ficar um pouco mais atento, né? Mas então é isso que eu queria dividir com vocês, alguns relatos. O vídeo acabou ficando até maior do que eu imaginava. Já estamos lá nos 19 minutos quase. E espero que vocês tenham gostado dos relatos. Foram relatos bem curtinhos, né? Tentei resumir o máximo para o vídeo não ficar tão longo. Escolhi trouxe os relatos que mais me marcaram mesmo, os relatos que mais mexeram comigo e que aconteceram mais parecido com o sonho, tá? E não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo se você gostou. Se você gosta de relatos assim, comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeos nesse estilo para vocês, tá certo? Se você chegou até aqui no final do vídeo e ainda tá clandestino, se inscreve, vem fazer parte da nossa família, vem se tornar um grande e lindo raio de sol aqui com a gente, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!